Sou o Pedro Oliveira, jogo no Clube Recreativo Ateense neste momento. Uhum. Tu antes de começares no futebol, começaste no futsal. Porquê? O futsal. Porque naquela altura onde eu vivia era o único assim, desporto de futebol que existia. Ainda não tinha nenhum clube com futebol de 11 para a minha idade, então escolhi o futsal Uhum. para estar já dentro do futebol. Porquê é que tu escolhes o Unidos Pinheirense? Porque é o clube de lá da minha terra, então é o mais perto. Então eles treinavam no pavilhão da escola onde eu andava, então comecei lá e fiquei lá. Foi lá a única equipa de futsal que joguei. Uhum. O que é que tu aprendeste no Unidos Pinheirense? Basicamente aprendi todas as bases do futsal e do futebol em geral, não é? Eu lá comecei com cerca de 10 anos, mais ou menos, então foi tudo muito novo, então foi para mesmo as Uhum. bases que me deu o futsal. Que significado é que tem o Unidos para ti? Neste momento é um clube onde comecei a jogar a bola, então é muito significativo para mim o clube. Neste Uhum. momento não acompanho, nem sei se neste momento eles estão com equipa, mas quando eles estavam na primeira divisão, os séniores, eu acompanhava a maior parte dos jogos. Uhum. Tu tiveste 2 temporadas no Unidos. Porquê? Uh, está, eu queria jogar futebol, conseguia estar as duas épocas a jogar lá. Cheguei ao fim do final de um torneio com eles, onde perdemos com o Gondomar. Então, mas esses 2 anos foram muito importantes para escolher o futebol como o meu desporto, Uhum. porque comecei a gostar mesmo muito de jogar a bola e depois, depois dos 2 anos, percebi que já não conseguia, o futsal já não estava a ser para mim e preferi o futebol 11. Uhum. Porquê é que tu sais do Unidos? Foi porque queria experimentar o futebol 11, soube que abriram vagas para recrutar, basicamente, das captações nos Leões, então eu fui lá experimentar e até hoje nunca mais saí. Uhum. Tu, no entretanto, fazes uma pausa. Não sei se é por causa da Covid. Não, eu faço a pausa, mas é 2 anos, em, em 2014, penso eu. Uhum. E porquê é que tu fazes essa Faço... pausa? Foi nesse tempo que deixei o futsal, depois tive esses 2 anos parado e pensei para o futsal não ia voltar, então fui diretamente para o futebol, foi quando abriram as captações e abriram pela primeira vez a equipa de juvenis nos Leões, porque eu saiba, então eu fui para lá e fiquei lá. Uhum. Como é que foi para ti regressar à competição e como é que o Leões Volvenses chega nesse intermédio? Eu vi através de um anúncio, já não me lembro se foi em cartaz na rua ou se foi no Facebook ou assim. Eu vi que estavam a fazer captações para pessoal da minha idade, então fui lá experimentar e pronto, gostei. Foi difícil no começo porque não estava habituado já à competição há 2 anos, porém nesses 2 anos estive em natação, então nunca fiquei fora de forma. Uhum. Assim, então só mesmo em termos de futebol é que fiquei um bocado fora de forma, mas foi rápido de recuperar. Uhum. O que é que tu aprendeste no Leões Volvenses? Basicamente o que era o futebol, porque eu vinha com as bases do futsal, onde o campo é muito pequeno, tem pouco tempo de jogo, então estás sempre a rodar. E lá nos Leões eu aprendi que o futebol não é fácil, não é Uhum. complicado. Lá é muito grande, o campo onde eles jogam, e nós jogámos.
no sintético, mas treinávamos muitas vezes no pelado. Então tornava ainda mais complicado porque nós habituávamos ao pelado durante a semana e chegávamos ao jogo, jogávamos no sintético, que era complicado. Uhum. E que significado é que tem o Leões Valbenses para ti? Lá está, foi o meu clube onde eu comecei a jogar futebol. Neste momento não estou ligado ao clube de nenhuma forma, mas tenho várias pessoas que eu conheço que jogam lá e que não digo que são meus amigos neste momento, porque são pessoal mais novo, mas conheço-os de falo com eles várias vezes, quando os vejo na rua, por exemplo. Então eu conheço, lá está, o presidente, penso que seja o presidente neste momento, foi o meu dirigente o meu diretor nos Unidos Pinheirense, que é o Sr. Américo Marçal. Não sei se neste momento ainda está presidente, mas teve. E eu penso que naquela altura, quando eu estava lá, as coisas no início foram um bocado difíceis, porque a direção estava em mudanças, estava sempre em constante mudanças. Neste momento, pelo que eu vejo, está muito melhor em termos de organização, de resultados, e é um clube que um dia gostava de regressar, se tivesse Uhum. a oportunidade. Porquê é que tu permaneces durante 2 temporadas no Leões? Porque naquela altura, como era muito novo, não ia para muitos sítios para longe sozinho, então era um clube que era o único clube assim de futebol perto de casa, então foi lá que eu comecei, porque conseguia ir a pé para os treinos, conseguia ir a pé para os jogos, quando era fora os jogos também conseguia ir até à sede a pé, ou até mesmo de autocarro, então Uhum. era fácil de acesso. Porquê é que se dá a saída do Leões Valbenses e te chega o Estrela de Fantas? Eu saí dos Leões porque, lá está, como eu disse, a direção estava com problemas e aconteceu durante a última época que eu estive lá. Muitas confusões, muitos problemas com equipamentos, com direção, que eu acho que neste momento já não acontece, pelo que eu vejo, e foi por aí que eu decidi sair. Uhum. O Estrela de Fantas aparece como? Eu fui o treinador que estava lá na altura no Sub-19, foi o Mister André Viegas, mandou uma mensagem eh, para pedir para ir lá fazer um treino e eu fui lá, continuei a ir lá e foi quando ele disse, quando fechou o plantel, disse para ficar e eu pronto, fiquei no plantel uma época. Uhum. Como é que correu a experiência no Estrela de Fantas? Correu bem, tivemos bons resultados durante a época, foi uma época que coletivamente foi boa, ficamos, penso que foi em quarto ou em quinto lugar no campeonato. Nesse, nessa altura já havia o Covid, portanto só houve uma fase, só houve a primeira fase, ficámos em quarto ou quinto, ganhamos vários jogos. Em termos individuais não foi a minha melhor época, de longe, porque não tive assim nenhum marco, mas tínhamos uma equipa muito boa, então conseguimos vários resultados bons. Uhum. Porquê é que tu sais do Estrela de Fantas? Novamente pelo convite do Mr. André Viegas, porque ele foi para os séniores do Ateense, nessa época, ano passado. Ele começou lá como treinador de séniores, ele convidou-me para ir lá para a equipa de sub-23, que eu fui lá treinar. Entretanto, ele ficou nos séniores, e os sub-23 ficaram como um treinador novo, e era um clube que era muito mais fácil para ir embora, para chegar lá, era mais rápido também, então eu optei por sair do Fãs e ficar no Uhum. Atense. O Ateense também chega por intermédio desse teu treinador. Sim, exato. Ele convida-me para ir lá treinar aos sub-23, e eu fui lá fazer as captações, porque eles abriram ano passado os sub-23. Eu fui Uhum. lá nessa altura e ele convidou-me, então aceitei o desafio. Como é que está a correr a experiência no Ateense até o momento? Neste momento, eh, até agora tem corrido bem, com algumas dificuldades, como é óbvio, mas isso acontece em todo o lado. Ano passado foi uma época boa, foi uma época que, apesar dos resultados não terem sido os melhores, foi uma época que correu bem.
tivemos vários resultados positivos, tivemos uma altura que foi mais difícil foi quando tivemos uma mudança de treinador, porque o treinador que nós tínhamos foi treinar a equipa sénior e ficámos tive um tempo sem treinador, mas depois ele veio, o treinador novo, e conseguimos acertar, sempre tivemos alguns resultados bons e pronto, foi essa experiência neste momento. A Uhum, equipa de sub-23 terminou porque estávamos, estávamos com vários problemas dentro do plantel, então neste momento estamos sem a equipa 23, sub-23, mas ainda tenho os séniores. uhum. Qual é assim a história balneária que tu tenhas que possas contar? Uma história de balneário, Sim. agora assim de cabeça não me estou a lembrar de nenhuma, Até onde é que tu. mas lembro-me assim, quando um jogo que nós vencemos, já não sei se foi em casa ou se foi fora, em que nós estávamos a perder e acabámos por dar a volta, conseguimos ganhar e foi uma festa grande, porque acho que foi a nossa primeira vitória no campeonato ano passado e era um adversário que era forte. Uhum. Até onde é que tu pretendes chegar no Hortense? Uh, Neste momento eu estou lá como uma dupla funcionalidade. Agora tive como jogador e agora neste momento estou como treinador dos sub-13 de futebol de 7. Então estou lá agora a treinar aqueles rapazes. Como jogador, neste momento, não sei se vou continuar, mas eu tive a treinar nos séniores, então não sei se vou continuar ou se não vou. Mas neste Uhum, momento estou lá como treinador também, para ajudar o treinador principal, estou como treinador adjunto, estou lá para ajudar, para aprender mais. uhum. Até onde é que tu pretendes chegar no futebol e se a carreira de treinador será uma opção para ti? Sim, eu gostaria de chegar o máximo longe possível na carreira de jogador, claro, como toda a gente sonha. Não sei se será possível por causa da idade e pela formação já foi um bocado tarde no futebol. Já comecei com 16, penso eu, ou 15, 16 anos. Uhum, E pronto, não sei se nunca é tarde, eu sei, mas vamos a ver. Um treinador, sempre foi uma ideia que eu gostei, sempre foi algo que eu gostei de fazer. Jogo Futebol Manager desde 2010, basicamente. Todos os anos tenho o Futebol Manager e é algo que eu realmente gosto de fazer. E pronto, era uma, claro que ser treinador era algo que eu gostava de fazer depois de fazer uma carreira no futebol, eh, de jogar futebol, não é? Mas se tiver que vir mais cedo, bem, uhum. Como é que te defines enquanto jogador? eh, não sei responder essa pergunta, é um bocado complicado, mas digamos que sou um jogador complicado de lidar com. Tenho, tenho as minhas capacidades, que não são muito, pronto, que me definem um pouco, mas tenho muitas lacunas que gostaria de melhorar. Uhum. És feliz? Sim, sim. Isso é o que é mais importante, é ser feliz, é jogar e estar contente.